Olá, que bom estar novamente com vocês aqui falando sobre coisas tão importantes, sobre o nosso emocional. E por isso eu te digo, vamos pensar? Estou aqui com a terapeuta Bia, que apresenta comigo sempre. E aí, Bia, como é que tá as coisas? Tá tudo bem, né, Paulo? E você, como é que você tá? Tô bem então, né? Melhor ainda a gente estar aqui no programa, poder fazer mais um episódio aqui do nosso programa, né? E falar coisas que podem ajudar os telespectadores aí de casa. Sim, como uma introdução que eu estava pensando aqui, Bia, a gente já trouxe tanto assunto para cá, né? Imagina as coisas que a gente já falou. Eu estava pensando a respeito disso. Quem está do outro lado da telinha, poxa, eu preciso ouvir alguma coisa. Às vezes a gente consegue contribuir, é o que a gente espera, né? Com alguma coisinha que as pessoas possam, por exemplo, captar aqui. Falamos muita coisa, né, Bia? O que você achou esse tempo todo até agora? Olha, eu não enumerei, mas eu acredito que foram várias coisas, inclusive, às vezes, no mesmo programa, às vezes a gente aborda vários assuntos, né? A gente já trouxe um assunto específico e ramifica para outras coisas que às vezes a gente fala bastante. Inclusive, tem muita gente que pede para a gente falar mais a respeito de um tema que a gente já falou, né? Sim. Isso é importante. Sim. Abuso religioso, né? Baixa autoestima. Abuso religioso é um item que todo mundo, por exemplo, fala bastante. Eu quero falar mais isso. A respeito de abuso, né? Nós queremos aqui mais falar a respeito de abuso religioso, mesmo porque o Paulo ele tem bastante seguidores que sofreram também esse tipo de abuso, né? Que são o pessoal do Mormon Uma Ova, né? A galera que segue ele lá e que é bastante participativa e que ouve bastante ele. Não só no YouTube, como nas plataformas Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Apple Podcast, Spotify. Então, assim, nós queremos trazer mais, sim, a respeito de abuso religioso, porque tem muita coisa para falar ainda. Isso. E se for ver um ranking de assuntos que as pessoas mais pedem para a gente comentar mais, mesmo já tendo trazido esses assuntos, abuso religioso. Por conta que o Paulo... Ele já é conhecido no canal dele do YouTube, Mormon Uma Ova. Isso, Então, se você está aí do outro lado da telinha e quiser saber mais sobre isso, existe o podcast Mormon Uma Ova, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ou pelo próprio YouTube ali, que às vezes a gente coloca o áudio lá também. Então segue você que quer saber mais de abuso religioso. E se você também quer saber a respeito de como pessoas ficam presas num sistema, também é um lugar bom para você saber sobre isso. Sim, porque o abuso religioso a técnica do abuso ele não se limita apenas numa denominação religiosa, né? E às vezes a pessoa acha que ela despertou, ela saiu da igreja Mormon, então ela despertou, agora ela já sabe de tudo. Não, o despertar são várias e várias vezes na nossa vida, com várias coisas que acontecem, o sistema que a gente vive, enfim, diversas coisas que não é só uma vez que você desperta. O despertar são várias e várias vezes. Inclusive, Bia, o que você está falando é muito importante. Você acredita que tem pessoas que vão até o podcast Mormon Uma Ova? Porque lá eu falo minha experiência no mormonismo. Né? Sim. Então, mas quantas pessoas aparecem de outras denominações que sofreram algo parecido e ali encontram uma certa empatia. Poxa, olha só, não sou um peixe fora d'água. Eu estou ouvindo aqui, mesmo sendo de outra denominação, algo parecido. É por isso que você falou, às vezes não se restringe a apenas uma ou duas denominações. Né? E não é só na religião também. Isso, tudo que você é preso em um sistema onde você é coagido, coerção... Sim. Ali ou que você idolatra alguém... ou algo, mesmo que não seja um religioso, toma cuidado, porque às vezes você também pode estar sofrendo algum tipo de abuso e sendo manipulado, né? Grupos de estudos, às vezes até de universidades, né? Que tem alguém lá por trás que chama pessoas para estudar e daí ela começa a colocar regras, impor limites e etc., e começa a coagir e estimular, incitar, tipo assim, como é que fala? Intimidar pessoas a fazer o que você quer. Então, assim, né? Coagindo, aquela certa coerção mesmo, né? Você vai e fazer. Às vezes não é só numa denominação religiosa que acontece isso. Uhum. Às vezes numa universidade pode acontecer.
Então tem que ficar muito atento. Muito, muito importante. A gente pode abordar isso em outro programa a gente fala. Onde a gente vai abordar e explicar melhor. Né? Até legal, né? Mas obrigado você que comenta sempre nas redes sociais da MDTV ou no Psicanálise Play, né, nosso canal aqui de psicanálise. Às vezes as pessoas vão lá, falam mais sobre abuso religioso. Então a gente deu uma pequena introdução aqui, que a gente está muito entusiasmado em trazer esse assunto, porque muita gente se interessa e pode ajudar também, né, Bia? Então, legal. Essa é uma introdução muito boa que a gente deu a respeito desse... Já pré-dizendo que vamos trazer esse assunto para cá novamente, né? Bia, a gente está trazendo aqui um assunto hoje importante. Acho que muita gente vai se identificar com isso, hein? Conta pra gente aí o que a gente vai falar hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre como a psicanálise pode auxiliar nos transtornos alimentares. Aí entra muita coisa, hein, Bia? Né? Porque as pessoas já começam a pensar em alimento, dieta, calma aí, tem muita coisa além de tudo que você vê nos pedacinhos das redes sociais, né? Então a gente vai abranger muita coisa aí. Os transtornos alimentares, né, Bia? Estava pensando sobre isso. As pessoas às vezes vão até em médicos, nutricionistas, né, endocrinologistas ou qualquer outro médico que vão ajudá-los em algum sentido nisso aí de alimento ou hábitos alimentares e ouvem falar sobre transtorno alimentar. O transtorno alimentar daqui, dali, ou já vi um vídeo no YouTube ou algum lugar, alguém falando de transtorno alimentar. O que a gente pode dizer, Bia? O que você já viu sobre o que é transtorno alimentar? Então, eu gostaria de começar citando sobre falar, né, o que é o transtorno alimentar. Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela define o transtorno alimentar como são transtornos alimentares que têm condições psiquiátricas caracterizadas por alterações persistentes nas refeições ou em comportamentos relacionados aos hábitos alimentares. Né? Ou seja, a pessoa ela come de uma forma transtornada. Né? Hoje existe uma forma mais assim, vamos dizer assim, atual de se definir transtornos alimentares. Né? São comportamentos desorganizados diante da comida e todos eles estão ligados a fatores emocionais. Entendeu? Então, quais são esses transtornos alimentares? No DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais da Psiquiatria e da Psicologia, ela classifica, né, os tipos de transtorno alimentares como alguns, mas ao decorrer de médicos, psiquiatras e também nutricionistas que são especialistas na área do transtorno alimentar, eles já observaram vários outros tipos de comportamentos transtornados diante da comida e diante da saúde que não estão registrados ainda no Manual de Transtornos Mentais da Psiquiatria e da Psicologia, mas que eles já têm classificações devido a grandes estudos e grande visualização dentro dos consultórios, entendeu? Então eu vou citar algum deles, que eu acho que todo mundo já sabe, né? A compulsão, que é o ato de comer exageradamente, né? Mas assim, são quantidades assim, absurdas, exacerbadas, né? Muitas vezes as pessoas elas definem a compulsão alimentar como assim, eu tô com vontade de comer um chocolate, né? O chocolate é muito bom, muito gostoso. Então eu como bastante chocolate de uma vez. Só que beleza, tá, amanhã, depois de amanhã, no dia seguinte, depois mais pra frente, eu não vou mais comer daquele jeito, né? Foi só uma vez, assim, esporadicamente, não repetir mais aquele comportamento exagerado de comer uma grande quantidade. Isso não se caracteriza como compulsão. Geralmente uma pessoa que sofre de compulsão alimentar, ela vai fazer isso, ela vai repetir assim em grande quantidade com muita frequência. Muita frequência. Às vezes quase todos os dias ou todos os dias. Mas uma quantidade exagerada de comida, a ponto de muitas vezes ela passar mal, tá? Outro comportamento alimentar, né, que é classificado, a bulimia.
que está também relacionada à compulsão. Porque às vezes a pessoa ela come tanto, mas uma quantidade tão exagerada que ela começa a passar mal, daí ela, como é que se diz? Ela provoca nela mesma. Ela provoca o vômito para passar aquele mal-estar e também a culpa dela que ela sente depois que ela comeu toda aquela quantidade de comida. Né? E porque está muito relacionado também com o corpo, né? Dela se sentir feia. Nossa, agora eu comi tudo aquilo, eu vou engordar. Eu preciso dar um jeito. Então ela vai lá, ela provoca o vômito, né? Isso dá uma série de problemas de saúde, né? Problemas nos dentes, porque o ácido do estômago é um pH muito alto e danifica todo o esmalte, a esmaltação dos dentes, né? Dá esofagite, gastrite, uma série de problemas aí, né? Enfim, o outro comportamento alimentar de transtorno alimentar, eu falei a compulsão, a bulimia e a anorexia, né? O que seria a anorexia? A anorexia seria a pessoa, ela ter repulsa por comida, ela não gosta de comer, então ela não come. E está relacionado com outro tipo de distúrbio, que é o distúrbio do corpo. A pessoa se olha no espelho e ela se enxerga de uma forma totalmente dismórfica, totalmente fora da realidade. Ela se vê gorda, mas na verdade ela não é gorda, ela tem um peso normal. Entendeu? Então, por conta disso, ela se olha no espelho, ela vê que ela tá gorda, ela se sente feia, então ela para de comer. Entendeu? Entendi. E agora tem outros também que já são identificados, mas ainda não se encontram no DSM-5, que são a ortorexia e a vigorexia. A ortorexia é aquela pessoa que é viciada e tem uma preocupação exacerbada com o corpo e com os alimentos que ela come. Ela não come nada que não for saudável, ela tem, mas é um exagero extremo, a ponto de, por exemplo, vou dar um exemplo para você, ela vai numa comemoração com a família, né? Vai ter um restaurante, vai ter um banquete ali, uma ceia, e a pessoa ela se tranca no banheiro e come a marmita dela, que não sai, regradinha, bonitinha, que não sai do script dela alimentar diário, e ela finge que ela comeu na família, lá na frente, mas ela não comeu nada, né? Ou simplesmente ela sai, ela não participa daquilo lá, dá um jeito, ou ela nem vai, ela se anula. Todo mundo da família vai e ela deixa de ir, justamente porque ela não quer sair da rotina alimentar dela, da preocupação exacerbada que ela tem em alimentos saudáveis. Entendeu? Mas é uma coisa exagerada mesmo, tá, gente? Porque a gente sabe, né, Paulo, que, por exemplo, eu não tô falando que você precisa comer errado, né, que você precisa comer de qualquer jeito. Não, você precisa comer alimentos saudáveis. A gente já falou várias vezes aqui, né? Sim. Sobre alimentação saudável, comer comida caseira, comida in natura, né? Que são frutas, verduras, legumes, tirar os ultraprocessados do seu cardápio, comer uma quantidade ínfima de vez em quando, né? E dar preferência para os alimentos naturais, né? Os alimentos feitos em casa, carne de verdade, tirar os embutidos, né? Que a gente sabe que eles contêm muito sódio, que eles contêm nitrito, nitrato, que são substâncias conservantes que já foi comprovado, são cancerígenos, né? Em excesso faz mal para a saúde. Agora, e comer esporadicamente, você não precisa se preocupar, né? Porque a gente também não pode deixar o terrorismo nutricional invadir a nossa mente, porque o terrorismo nutricional está relacionado também com a ortorexia, com a anorexia, né? A pessoa fica com medo de comer, ela tem medo de comer, né? Então ela não vai comer. Agora outro importante também que eu esqueci de falar, que ainda não está no DSM, que é o vigorexia. O vigorexia, Paulo,
É quando, assim, vamos dizer assim, eles falam assim que é a anorexia inversa. Por exemplo, a pessoa, ela tá sarada, ela tá bem, ela tá musculosa, ela tá super firme na academia, mas ela se olha no espelho e ela vê que ela não tem músculo, que ela tá fraca, que ela tá magricelinha, que ela tem fraqueza muscular. Ela se vê assim. Também é uma dismorfia visual, assim, entendeu? Ela não se enxerga direito da forma real do jeito que ela é. Então essas são os transtornos alimentares que hoje a gente consegue classificar atualmente. Mas existe também o transtorno alimentar, que não é considerado transtorno alimentar, mas ele é o comer transtornado. O comer transtornado pode ter características bem peculiares, diferente de cada um para cada um. Mas eu vou dar exemplo, tá, do que eu já vi. Pessoas que comem de forma transtornada, elas não necessariamente elas têm um transtorno alimentar, mas elas têm uma relação com a comida muito conflituosa ali. Ela não sabe o que comer, ela às vezes come demais, às vezes tem ela fica com, como é que se diz quando a pessoa ela fica só focada só num tipo de coisa? Como é que se diz a palavra? Ela tem esqueci o nome da palavra. Ela fica bem direcionada no que ela quer, obsessão. Né? Ela tem obsessão por um tipo de alimento só e ela come só um determinado tipo de alimento só. Entendeu? Entendi. Por exemplo, eu já conheci uma pessoa que ela comia quantidades exacerbadas, não de várias comidas, mas ela tinha uma obsessão por pão com maionese. Mas ela comia quantidades exageradas. Também estava meio relacionado com compulsão, só que ela comia só pão com maionese de forma exagerada. Ou, em vez, por exemplo, de almoçar arroz, feijão, né, um bife, uma salada, ela só quer almoçar um determinado tipo de alimento, chocolate. Ela troca uma refeição por um alimento que ela gosta muito, chocolate. Mas isso é todo dia, tá, gente? Não é esporadicamente. De vez em quando, não tive tempo de comer, não teve tempo de almoçar, comi qualquer coisinha ali. Não, é todo dia, porque ela não consegue tirar esse hábito. Daí ela começa a ficar doente, muito doente. Sabe o que eu percebi, Bia? Você classificou aí vários itens que foi classificado quanto a esses transtornos. Eu vi que muito envolve a culpa, né? Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho a respeito disso, porque o comer é uma coisa saudável. É lógico que você tem que fazer as regulações para que seja saudável, mas o comer com culpa leva a transtornos. Então eu fico pensando a respeito disso, né? Como que é esse mundo de você comer a sociedade ou alguma coisa, ou que já está dentro da sua cabeça, que você está armazenando ali no inconsciente, vem através de alguma coisa emocional e você acaba comendo por culpa. Por exemplo, a gente falou da bulimia. Caramba, isso é super culpa. Comi, não quero mais o alimento que eu acabei de comer e tem uma culpa grande, você quer eliminar isso. Como é comer com culpa, Bia? Olha que loucura. Então, Paulo, pode estar relacionado ao... Por isso que a psicanálise, hoje, ela é uma ferramenta muito reconhecida, é uma ferramenta, tá? E utilizada para auxiliar no tratamento dos transtornos alimentares. Por quê? A psicanálise, o que ela é? Ela aborda o inconsciente, ela estuda o inconsciente humano. Então, por meio do inconsciente, você pode descobrir traumas, emoções, experiências anteriores, geralmente na infância, que estão contribuindo com o seu transtorno hoje. Né? Porque a comida ela está totalmente relacionada com o nosso emocional.
né? Muitas pessoas, né? E às vezes eu fico triste porque tem muitos profissionais da área da saúde que eles esquecem esse detalhe, né? Quem estuda neurociência sabe que o ato de comer não é apenas um ato isoladamente de necessidade nutricional para nutrir e ter combustível para o seu corpo e seu organismo funcionar. Não é apenas isso, ele não define apenas isso. O alimento, ele está relacionado muito com o nosso emocional, com as nossas memórias afetivas, muitas vezes até lá atrás, quando a gente era criança, às vezes no colo da mãe, no colo da mãe na hora da amamentação. Entendeu? Aquela comidinha, aquela papinha que você fez desde criança, né? Que a mãe fez, às vezes está relacionada nisso. Então, por isso, em outros episódios, né, do programa, a gente falou, né, a respeito sobre a nossa... A construção da nossa self, do nosso eu, que tem tudo a ver com as nossas primeiras lembranças e experiências sociais na infância, logo que a gente era um bebê, né? Então, assim, aquela transferência de mãe para filho, filho para mãe, né? Quando a mãe, o primeiro olhar que a criança tem de outro, né? De outro ser, muitas vezes no caso o cuidador, muitas vezes a gente vai falar a mãe, né? Então a mãe, a criança eternaliza aquele olhar. Então, se foi um olhar, como eu já falei aqui, um olhar de desprezo, um olhar de falta de atenção, um olhar de julgamento, né? A criança ela foi ignorada, ela foi rejeitada, não teve aquele contato contínuo de afeto, de amor, de carinho, tudo que a criança precisa para ela poder se desenvolver e crescer de forma saudável, tanto fisicamente como psiquicamente. O que ela pode acontecer? No futuro ela vai ter problemas na vida adulta, e esses problemas desencadeiam durante o crescimento dela, e muitos desses problemas podem ser transtornos relacionados à comida, como os transtornos alimentares. Sabe o que eu fiquei pensando aqui, Bia? Você acabou de falar, e eu concordo muito com você, que as coisas podem ter dado início, né, por exemplo, a um transtorno alimentar numa vida adulta, lá na infância. Na infância. Aí fiquei imaginando cenários onde os próprios pais, por exemplo, às vezes não têm as instruções de como fazer. Ah, filho, eu preciso fazer as coisas de casa aqui, fica aí no sofá comendo um salgadinho ou um fast food para ser mais rápido, que eu tenho coisas para fazer. E nem os pais, às vezes, têm as instruções de como fazer. Essa criança, por exemplo, ela come de uma maneira desorganizada na infância e ela vai lá no futuro ser uma pessoa que tem um transtorno alimentar. Aí se culpa, fica falando, poxa, o que será que eu fiz? Por que eu sou assim? E às vezes, se ela vai numa terapia, ela pode identificar, muita coisa começa lá atrás de transtorno alimentar, né, Bia? Paulo, até como você falou, né? No caso, isso seria hábitos alimentares ruins, que são herdados, né? De geração para geração. Se uma família tem um hábito alimentar ruim, vai passando de geração, né? Então, é muito difícil você cortar um hábito, principalmente aquele hábito que você teve desde a infância. Agora, se você já desde a infância já teve hábito de comer bastante fruta, verdura, legume, né? Você carrega por toda a vida. Mas ele não se limita apenas em hábitos, como eu falei também, a culpa, né? Por exemplo, a compulsão alimentar, a obesidade está muito relacionado, principalmente em mulheres, mulheres que teve uma relação muito caótica com a mãe, porque daí vem a culpa. E vem também o transtorno de imagem, né? Às vezes aquela mãe que, por exemplo, a criança internalizou aquele olhar julgador ou aquele olhar de ironia, né? Às vezes muitas mães que ridicularizam a filha. Ah, você tá gorda. Ah, quando eu tinha sua idade, eu era mais magra e muito mais bonita que você. Então, assim, as coisas assim que às vezes é desde a infância, e a criança ela vai crescendo e ela vai começando a ter transtorno de imagem. Posso dar um exemplo antes de você continuar, Bia? Me lembrei de uma pessoa que falou uma vez na terapia. E ela nem é gorda, tá?
e ela nem é gorda. É que a mãe fez ela acreditar que ela é gorda. Bem lembrado, né? É bom as pessoas saberem disso, porque me lembrou um fato na terapia, por exemplo, que a pessoa estava contando do passado e eu entendi, o start do problema pode ser ocasionado por isso. Por exemplo, uma mãe que falou alguma coisa que não deve ser falada às vezes para uma filha, para que não alimente um emocional que fique doente depois. Me lembrou uma pessoa que falou na terapia, estava com fome quando cheguei da escola, eu fui pegar a comida na minha casa e coloquei um prato de comida com muita coisa porque eu estava com fome, ela falou. Aí a mãe já viu ela com o prato e falou algo como, olha, comendo desse jeito você nunca mais vai passar nem na porta. Você falar isso para uma adolescente, por exemplo, nossa, isso aí pode mexer com a cabeça dela em diversos outros fatores que mexem a autoestima, transtorno de imagem. Muito importante as pessoas que estão assistindo a gente saber que isso pode estar acontecendo agora. E existem outros fatores. O que você acha, Bia? Seria talvez porque pais que fazem isso não sabem como lidar porque nunca aprenderam? Ou às vezes será que tem alguma coisa interna ali com os pais para falar uma coisa que pode parecer uma maldade? Olha, Paulo, eu não sei. Às vezes não é por maldade, às vezes é por falta de conhecimento mesmo. É também uma questão também de cultura, né? Cultuar o corpo magérrimo, porque a nossa sociedade, ela cultua um corpo magro, esbelto, magérrimo, principalmente para a mulher, né? E que a gente sabe que se a gente for nos parâmetros de padrão de beleza que a sociedade impõe na atualidade hoje, né? Não só hoje, mas já faz muito tempo, né, que é assim, são padrões que não condiz com a realidade de um corpo saudável. Mulheres lindas, maravilhosas, mas que muitas delas, elas apresentam, quem estudou sabe, sinais de desnutrição. Sabe? Então, às vezes você vê uma pessoa ali toda esbelta, parece que tem aquele porte de modelo, né? E quem olha percebe. Sim, por exemplo, porte algumas de modelo, características. Assim, tudo bem, porte de modelo. É que algumas, elas têm, por exemplo, existem na nutrição, né? Quem fez nutrição sabe que existem vários sinais no corpo que você aprende na faculdade que você pode observar sinais de desnutrição e que está na moda e que é bonito. Né? Então, infelizmente, o padrão de beleza estipulado pela sociedade, ele é doente. Ele faz as mulheres adoecerem. Então, por isso que as mulheres, vamos pensar, mulheres. Né? Nem tudo que é mostrado para nós realmente é sinônimo de saúde. Eu não estou falando aqui que você precisa ser gorda, mas também eu não estou falando que gordo é sinônimo de feiura, né? Então, a gente precisa vamos pensar, a gente tem que pensar. Eu vou falar aqui alguns sinais que às vezes é considerado bonito, um padrão bonito, mas quem estudou, quem está na área da saúde, quem é médico, quem é nutricionista, sabe que é um sinal de desnutrição. Eu vou dar vários deles. Por exemplo, aqui na nossa mão, quando a gente faz essa posiçãozinha assim, forma aqui uma barriguinha, né? Essa barriguinha aqui, isso. Tá. Uma pessoa que tem isso aqui fundo é sinal de desnutrição, tá? Mas a gente não pode classificar a pessoa só com um fator isoladamente, tá? Existe todo por exemplo, um aparato de um conjunto, né? É um conjunto de coisas. De sangue, para você ver se tem algum desequilíbrio nutricional, se você está faltando alguma vitamina, se está faltando minerais, se está faltando proteína, ferro, etc, né? Então, agora, esses são sinais, como que eu vou dizer, clínicos, né? Que você consegue ver examinando o corpo da pessoa. Esse é um. Existem outros, por exemplo, que é o da moda e que é lindo, né? Que é aqui, que a gente faz até a bichectomia, né? Que você tira um músculo que tem aqui na nossa bochecha, que faz ficar bochechuda, né? E esse músculo era utilizado para sugar o leite da mãe, quando a gente era bebê. Daí, quando a gente cresce, assim, tecnicamente falando, né, fala que ele é inútil. Pode viver sem ele. Pode viver sem ele. Então, você tira essa musculatura que tem aqui na bochecha, e daí você fica assim, né?
que é lindo, né? Mulher linda, fundo, nossa. Então, tudo bem, tem gente que fez bichectomia, tá tudo certo, né? Não é sinal de desnutrição. Mas muitas pessoas que têm isso naturalmente, pode ser um sinal de desnutrição. Outro também, aqui, a clavícula, né? Aquela clavícula bem aparente, né? Minha mãe falava, né? Aquela saboneteira profunda, sabe assim, aquele ossinho que você tem aqui, que você coloca aquele decote e fica aquela clavícula assim que encaixa a sua mão inteira, né? Nossa, coisa linda, maravilhosa, né? Pois é, pode ser um sinal de desnutrição severa, tá? Outra coisa também, aquela barriga zerada, que ela é pra dentro, profunda. Sabe aquela barriga profunda? Eu não tô falando de barriga tanquinho. Eu tô falando de barriga profunda, aquela que é zerada, aquela que é zero, assim, que é funda. Uhum. Sabe assim, que é côncava. Tá, aquilo também é um sinal de desnutrição. Pode ser um sinal de desnutrição. Quer dizer, essa não pode não, essa é mesmo sinal de desnutrição severo. Tá? E a gente sabe que desnutrição é uma doença gravíssima, tá? Que desencadeia vários outros tipos de problema de saúde e que a pessoa pode até morrer, né? Porque se ela não come, se ela não se alimenta, o que vai acontecer com ela? O alimentar é um fator essencial para você sobreviver, né? É uma necessidade básica. Então, você precisa se alimentar. Então, esses são alguns sinais clínicos, né, de que você pode estar sofrendo uma desnutrição. Daí, eu aconselho você procurar um médico e fazer exames laboratoriais para ver como é que tá, né, seu exame de sangue, como é que tá o seu ferro, como é que tá as suas vitaminas do complexo B, né, como é que tá as suas vitaminas A, a vitamina, enfim, né, um parâmetro, a vitamina D também, que é importante, né, porque ela não é só uma vitamina, ela é um hormônio que regula os outros funcionamentos e absorções de outros nutrientes também, né, a proteína também, como é que está a sua proteína, se você está se alimentando bem, enfim, né, eu acho que eu consegui responder a pergunta. Na verdade, você colocou muitas informações às vezes aí. Eu até me perdi. Não, aqui, na né? verdade é isso aí, né? Porque a gente começou falando de culpa, né? Poxa, culpa, comer com culpa, aí você acabou fazendo umas ramificações que foram bem pertinentes quanto a isso. Bia, eu acredito que às vezes as pessoas estão em casa, estão do outro lado da telinha, né, assistindo a gente aí, eu olhei na minha barriguinha agora eu preciso correr. Não, na verdade, como você falou, é um conjunto de coisas, de fatores. E a análise do médico ainda. E análise do médico, que você precisa ir e fazer um exame, faz um check-up e pede para ele poder medir como é que tá, né, as suas vitaminas, os seus minerais, né, porque às vezes a pessoa também tem o caso também, que eu já conheci, né, pessoas que são magrinhas, mas que elas fizeram os exames dela e tá tudo certo. Da mesma forma também que eu já conheci pessoas gordinhas, que, toma cuidado, você tá gorda, não sei o que, você tá doente, colesterol alto, triglicérides, diabetes, e daí você vai fazer os exames laboratoriais dela, ela tá melhor que o médico. Já vi casos assim. Então, ninguém tem olho clínico pra pessoa olhar pra você e falar assim, você tá doente. Vai no médico, faz os exames laboratoriais e daí sim você vai ver o que precisa, o que não precisa, o que tá bom, o que não tá. E às vezes tá tudo certo e você não precisa ficar correndo atrás, às vezes, como é que fala? De dietas restritivas que vão fazer você adoecer. Então, eu aconselho, por exemplo, pessoas que têm problemas de transtorno alimentar, né, como eu falei, a gente falou muito a respeito, né, agora do que é transtorno alimentar, o que causa, né, os sinais, etc. A gente acabou fugindo um pouco do que a psicanálise pode fazer, isso, que a né, gente quer mostrar, na ajuda dos transtornos alimentares. Ela vai descobrir qual que é o CN, qual que é o problema, por que você está com transtornos alimentares. E muitas vezes o problema vem de lá atrás, na infância, com o relacionamento com a sua mãe, ou com os seus pais, ou com os seus cuidadores, tá? Ou algum trauma que você teve muito grande, né, que desencadeou um problema emocional e que você está transferindo para a comida.
que é o que muitas vezes as pessoas fazem, né? Quando é normal, às vezes, você tá com um excesso de ansiedade, você descontar no doce. É normal. O que começa, você percebe quando que está saindo do comum, é como eu falei, quando você começa a exagerar de forma muito frequente e começa a ser praticamente quase diária. Daí, e está afetando, às vezes, a sua saúde. Então, daí está na hora de você ver o que está acontecendo com você. O que está desencadeando esse desequilíbrio emocional para você descontar na comida. O psicanalista, ele vai detectar isso por meio da escuta e da fala. E também vendo lá atrás, né, sabendo da sua história, né, como foi o relacionamento com seus pais, como foi o relacionamento com a sua mãe, né, se você teve algum trauma, alguma coisa assim, foi vítima de algum tipo de abuso, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Que mais que... Não, na verdade foi muito, muito importante o que você falou. Quando as pessoas conseguem olhar esses sinais, você deu vários sinais aí que a pessoa consegue ver no corpo, que são um conjunto, é lógico que o médico decide, mas tudo vai de sinais, né? Tudo vai de sinais. Se a pessoa está na casa dela vendo os sinais e incomoda ou acha que pode ser algo, tem um médico para isso. Assim como os problemas emocionais, como que a gente falou aqui. Está comendo desacerbado, está sentindo que está descontando alguma coisa na comida quando você vai fazer, não deixa de ser um conselho que eu sempre dou aqui. Vou falar de novo, Bia, estou cansado de falar, mas eu sempre falo que todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida, seja por problemas emocionais aparentes ou que seja apenas pelo autoconhecimento. E se você está sentindo alguma coisa do que a gente falou aqui, o conselho é que busque terapia. Correto, Bia? Correto. Buscar terapia e também para aquelas pessoas que estão precisando, que estão assim... perdidas, não sabem mais o que comer, né? No meio de tanto... hoje a gente vive, Paulo, a gente vive numa época que nunca se falou tanto em comer saudável, em alimentação saudável, em fazer exercícios, etc. Mas também, ao mesmo tempo, a gente nunca viu tanta gente com tanto transtorno alimentar e com tantos problemas de saúde. Por quê? Porque as pessoas, elas têm muita desinformação, tem muita gente falando coisas erradas para você a respeito de alimentação, né? Que são o terrorismo nutricional, né? A ortorexia também, a pessoa, esqueci de falar, além dela se preocupar muito com comer saudável, ela também é uma forma, ela busca se exercitar de forma patológica, excessiva, a ponto às vezes até de se machucar, né? Então, assim, tudo tem um equilíbrio, né? A gente sabe que se exercitar, fazer atividade física é essencial para a saúde de uma pessoa. Independente se você tem o sonho de ser um esportista de alto rendimento ou se você, eu não quero ser um esportista de alto rendimento, mas eu quero sim estar bem comigo mesmo. Eu quero ter um corpo melhor, né? Eu quero tá mais saudável, e isso é inevitável. A gente precisa saber exercitar. Mas eu não gosto de me exercitar, né? Mas então aprenda a se exercitar. Tem várias coisas. Você pode andar de bicicleta, né? Você pode fazer natação, você pode fazer uma dança de salão, entendeu? Enfim, zumba, enfim, você vai buscar alguma coisa que você goste, aprenda a gostar, porque se você falar que, eu não quero fazer, eu não gosto, ou eu não tenho dinheiro, você vai ter que ter dinheiro para pagar, como é que fala? Médico e remédios que são caríssimos. Então é melhor você cuidar da prevenção, né, que vai ser muito mais barato, vai ser muito mais saudável, vai ser menos sofrida, do que você esperar adoecer e gastar horrores com medicamentos, com saúde, com médico, né, médico, né, e etc e tal, né? E eu posso falar por mim, né? Às vezes as pessoas eu falo muito a respeito desse assunto, né? Eu não sei, muitas pessoas não sabem, mas eu estudei nutrição, né? Então, assim, eu gosto de falar muito a respeito disso, porque foi por meio da nutrição que eu descobri que a psicanálise era uma ferramenta para transtornos alimentares. E foi na faculdade de nutrição que eu descobri que eu tinha transtornos alimentares desde a infância. Né? Então foi assim um achado muito grande para mim,
né? Então, assim, quem me conheceu lá atrás e me conhece hoje, vi que eu tive uma é perceptível, eu tive uma melhora muito grande, né? Eu já cheguei já nos 120 quilos, né? E hoje eu estou bem melhor, né? Lógico que é uma caminhada ainda, eu estou no processo, mas assim, a atividade física me ajudou muito, né? Eu treino, eu faço atividade física, né? E fez com que eu perdesse o peso, que no meu caso o peso estava fazendo muito mal para mim, o excesso de peso, né? Então, assim, eu tive uma melhora muito significativa na qualidade de vida e de saúde, e também de saúde mental. É importante, hein, Bia? Eu acho que o que a gente falou aqui hoje deve ter mexido com alguém que está em casa lá, pensando a respeito dessas coisas, de como que ela pode estar vivendo algum tipo de transtorno, ou pelo menos ter alguma suspeita dessas coisas que a gente está falando aqui, né? Sim. E o conselho é o mesmo? Procura terapia? O que você acha, Bia? Sim, procure terapia também se você precisa. Isso que eu ia falar, eu estou esquecendo. Se você está precisando de ajuda, você não sabe o que comer, procure uma nutricionista comportamental. Mas ela tem que ser comportamental mesmo. Porque na nutrição existem várias áreas. A área da nutrição esportiva, a área da nutrição que cuida de Yuan, né, que é da indústria, né, da vigilância sanitária, etc. Né, a nutrição clínica, que cuida de doenças, né, que cuida... E tem a nutrição comportamental, que ela é especializada no comportamento alimentar e transtornos alimentares. Que foi o que me ajudou. Nossa, que bom. Uhum. É bom que a gente já falou essas dicas, você deu o seu próprio exemplo. Além né? da psicanálise. Isso, né? Uhum. É legal, Bia, porque tudo que a gente falou aqui deu para ver que transtorno alimentar ou coisas sobre esse assunto casa com a psicanálise mesmo. É um assunto que parece que está muito bem atrelado. Peraí, eu posso ter algum problema com o transtorno alimentar ou a maneira com que eu ingiro alimentos, pode ser certo ou não, mas eu acabo de alguma forma desencadeando algum problema emocional se eu não estou fazendo isso bem. É muito importante isso, né, as pessoas saberem. Que está relacionado com o emocional. Isso, exatamente. Com o emocional, com traumas. O ato de comer não é apenas o ato de você, de combustível. Eu vou ingerir para combustível. Ela está muito relacionada com as emoções. E que não é ruim, tá? Agora, é ruim quando está relacionado, como eu falou, culpa, medo, se sentir inadequada, né? Se sentir feia, né? Então a gente tem que pensar, né? Não ir muito nos padrões de beleza estipulados pela sociedade, porque eles adoecem o indivíduo, né? E a gente tem que começar a buscar fontes confiáveis de saúde alimentar, para que a gente não caia em conflito com a comida. Sim, não utilize muito o padrão do Instagram. Sim, a comida não é nossa inimiga. A comida é a nossa aliada. É ela que é o cerne da nossa saúde física e mental. Então você precisa fazer as pazes com a comida. Nossa, bom conselho, hein, Bia? E a comida, quando eu falo comida, lembra sempre disso, é o básico, tá? Corta ultraprocessados e come mais alimentos naturais. Você já vai ver uma grande melhora na tua saúde. Você já vai ver uma grande diferença. Já ajuda. Nossa, que legal, Bia. Eu tava, conforme você foi falando essa última fala, eu fiquei pensando quanta coisa a gente já falou aqui sobre isso, né? Muitas coisas. Quem está do outro lado da telinha, espero que tenha captado. Procure novamente depois para assistir nas redes sociais da MDTV, caso você queira rever esse programa, que eu acho que é muito importante. Mas é isso, Bia, acho que a gente conseguiu... Tem muita coisa, a gente ia falar muita coisa sobre como a psicanálise ajuda nisso. A gente pode falar... Deu uma pinceladinha de alguma coisa. Pode fazer um programa 2, daí a gente vai falar mais focado na psicanálise, o que acontece, né? O que a psicanálise pode fazer para ajudar, mas eu acredito que acho que deu para dar uma introdução ali, né? Foi uma boa introdução, né? Se a gente for tocar no assunto de novo, que eu espero que a gente faça assim. Vamos trazer. Siga a doutora Sophie Deran no Instagram, né? Que ela é uma nutricionista comportamental renomada, tá? Ela já escreveu vários livros, inclusive foi ela que me ajudou, e ela tem dicas de saúde que servem para todas as pessoas.
né? Mesmo se você quer um esportista de alto rendimento, ou se você é uma pessoa comum que só quer melhorar o seu relacionamento com a comida. Enfim, ela vai dar dicas maravilhosas para a pessoa que está correndo atrás de ter uma saúde melhor. Boa dica. Então, fica aí as coisas que a gente falou para vocês. Vamos trazer sim outro programa. Não tem como não falar sobre isso, mas né, é um curto período de tempo aqui nesse programa, por isso que a gente às vezes tem que recorrer à parte 2 de alguns assuntos aqui. Então tá bom, Bia. Obrigado pelos assuntos que você trouxe aqui, foi bastante. Já acabou o nosso tempo, né? Acabou o nosso tempo, né? Mas é isso. Então tá bom. Então, devido a todas as coisas que a gente trouxemos para vocês aqui, eu e a terapeuta Bia, que são coisas importantes, espero que você esteja do outro lado atento aí. Devido a tudo isso, eu digo, vamos pensar?